em um ano, morrem mais pessoas em acidentes de trânsito do que até agora morreram nos 4 anos de ocupação dos Estados Unidos no Iraque. E a gente ouve falar todo dia, morreram tantos, até agora morrem no Iraque, por causa dessa ocupação dos Estados Unidos. Só que no Brasil, em um ano, em acidentes, somente em acidentes de trânsito, morre mais gente do que até agora morreram nos 4 anos no Iraque. Você se sente numa corda bamba? Você se sente andando sobre as águas e não sabendo se vai permanecer em pé ou se vai submergir? Até onde a sua fé vai te levar? Porque nós vivemos o mundo somente pela fé. Quem não tiver a devida fé, a confiança no Senhor Jesus Cristo, não consegue viver nesse mundo. Você vai viver constantemente aterrorizado, atormentado. Mas a palavra do Senhor diz, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Amém? Aquele que confia no Senhor é como um monte, é como uma rocha, é como uma montanha. Nada pode abalar a sua fé. Mas e as tempestades, pastor? E os ventos da vida? A palavra do Senhor diz que uma certa vez Jesus pregando, multidão em volta dele, de repente ele manda os discípulos atravessar para o outro lado do mar, enquanto ele ia despedir as multidões, depois ia ficar orando, aí se encontrava com os seus discípulos. Mas diz que, atravessando eles o mar, uma grande tempestade os alcançou, e o barco era açoitado pelas ondas, pela ventania e pela tempestade. Você já se sentiu na sua vida como que um barquinho açoitado por ondas, ventos, tempestades? Já, claro, todos nós já nos sentimos assim. Parece que às vezes os problemas da vida vêm contra nós e nós nos sentimos como que no meio de um mar, açoitado pelos ventos, pelas ondas, pelas tempestades e quase indo à deriva. E alguns chegam até mesmo a afundar. E olha, nessas condições, parece que não vem socorro. Você não encontra amigos, você não encontra parentes, você não encontra pessoas para ajudar. E o que parece mais estranho é até mesmo a sua oração parece não chegar aos ouvidos do Senhor Jesus e o socorro dele tarda. Olha só, quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu aprendo é que muitas vezes o Senhor Jesus vai nos compelir a atravessar os mares da vida, e sabendo Ele que nas ocasiões mais difíceis, aonde os ventos e as tempestades mais atacam, olha, se Jesus, que Ele é todo onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, está presente em todo lugar, tem todo o poder, Ele tendo a onisciência, sabendo que viria uma grande tempestade sobre aquele mar, manda os seus discípulos atravessarem exatamente ali, é porque Jesus queria que eles aprendessem uma grande lição, a lição da confiança, a lição da dependência, a lição da fé. Essa é a resposta. Por que muitas vezes Deus permite que você passe por períodos difíceis, por situações conflitantes, por verdadeiras tragédias que acometem no nosso dia a dia? Por quê? Porque em cada uma dessas circunstâncias, situações, nós aprendemos novas coisas, nós aprendemos uma nova lição, nós adquirimos mais experiência. Romanos capítulo 5 e 5 diz que a tribulação produz em nós paciência, a paciência por sua vez opera perseverança, a perseverança por sua vez a experiência. E aí nós vamos vencendo de degrau em degrau, de força em força, de situação em situação. Muito bem, a Bíblia diz que os discípulos passaram a noite toda, e rema, e tira a água do barco, e faz força daqui, força dali. Eles não estavam conseguindo vencer a tempestade. Diz a palavra do Senhor que somente na 4ª vigília da noite é que Jesus foi ao socorro deles. Conte comigo. Primeira vigília, das 18
18, 19, 20 e 21 horas. É a primeira vigília que os judeus contam. A noite para os judeus começa às 18 horas e a primeira vigília termina às 21 horas. Segunda vigília, das 21 às 24. Terceira vigília, da meia-noite até as 3. Quarta vigília, das 3 até as 6 da manhã, quando termina a noite na contagem de horas do judeu. Muito bem, Jesus não foi ao encontro dos seus discípulos que estavam numa situação de dificuldade na primeira vigília, não foi na segunda vigília, nem na terceira, mas ele só foi ao encontro deles, ao socorro deles na quarta vigília. Quando estava no finalzinho da noite. Você já se perguntou por que parece que muitas vezes o socorro de Deus parece que demora para chegar na tua vida? Parece que atrasa. Porque o relógio de Deus não está sempre igual ao teu relógio. O teu relógio parece estar sempre na frente, o relógio de Deus mais atrás. Mas a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 3, diz que Deus tem um tempo determinado para todo o seu propósito. Talvez se ele fosse ao encontro dos seus discípulos na primeira vigília, seus discípulos não teriam aprendido nada. Talvez se fosse na segunda vigília, eles teriam aprendido um pouquinho. Na terceira, um pouquinho mais. Mas ele deixou para ir na quarta, porque era quando os recursos, quando as condições físicas, quando toda a esperança deles parece que já se desvanecia, eles já estavam vendo o fim. Deus muitas vezes espera que esgote os nossos recursos humanos, as nossas forças próprias. Porque nós sabemos que onde o homem cessa, Deus começa. Vamos dizer juntos comigo? Onde o homem cessa, Deus começa. Onde o homem cessa, Deus começa. Esgotaram os seus recursos, já não há mais força em você. Você já não sabe mais o que fazer. Bom sinal. É sinal que Jesus está começando a entrar em ação e executar o plano dele na sua vida. Essa noite vai passar, e a Bíblia diz que pode o choro, pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria vem pela manhã na tua vida. Pode a noite ser longa, desesperante, preocupante, angustiosa, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, glória a Deus. Olha, eu creio que aquela noite foi a noite mais longa na vida daqueles discípulos. Eles nunca tiveram uma noite tão longa. Eu creio que aquela noite foi a noite mais escura na vida deles. Uma noite sem estrela, uma noite sem luar, uma noite sem brilho algum, tudo trevas. E parecia que o fim chegava. Mas foi quase ao amanhecer, exatamente entre 3 e 6 da manhã, aparece Jesus andando sobre as águas. E não era sobre um mar calmo, não. A Bíblia diz que o mar estava com as suas ondas turbulentas, vento, tempestade. Você já olhou o mar num dia assim, de vento, tempestade, ondas altas? É uma loucura. Ondas subindo, olha só, água jogando para todos os lados. E Jesus, no meio de toda aquela tormenta, andando calmamente. Dizem até que Jesus foi o primeiro